Um século. Poucos vivem tanto tempo para poder contar a sua própria história. A natureza impõe um limite para a nossa existência como seres vivos, mas a história construída por milhares de homens e mulheres que, com seu trabalho, ajudaram a construir essa cidade e que são a mola propulsora da economia do nosso país, essa história tão rica de lutas, dificuldades, avanços, derrotas e conquistas, ainda está sendo escrita pelos feitos dos comerciários. Contar 100 anos de história não é tarefa fácil, mas com uma ajudinha da tecnologia, convidamos vocês para assistirem um breve trailer, por assim dizer, sobre o Sindicato dos Comerciários de Belo Horizonte e região, esse gigante centenário. Voltemos à década de 1920. Rua dos Caetés, que por ter um grande número de comerciantes de origem árabe, era mais conhecida à época como Rua dos Turcos. Lá predominava o comércio dos armazéns e armarinhos, das casas de secos e molhados e de tecidos. A Avenida do Contorno, que seria oficialmente inaugurada apenas em 1940, ainda estava em princípios de sua construção. A organização dos comerciários ainda era embrionária, e a Lei de 1921, que determinava o horário de funcionamento do comércio, era ignorada. Mas tudo isso começaria a mudar na noite de 11 de junho de 1925, quando ocorreu a primeira reunião ordinária da diretoria da União Geral dos Empregados do Comércio de Belo Horizonte, que empossou a sua primeira diretoria. Com apenas um mês de existência, a União já contava com 250 sócios fundadores, ao passo em que a cidade se desenvolvia e o comércio se estendia pelos quarteirões da Rua da Bahia e Afonso Pena. A União amplia sua organização e a mobilização da categoria. Em 1926, ocorre uma importante luta pelo cumprimento da Lei Municipal nº 211, de 13 de outubro de 1921, que prescrevia o fechamento das casas comerciais ao meio-dia nos feriados e às 18 horas nos dias úteis. Em 30 de outubro de 1925, é publicado o primeiro número do jornal Mercúrio, primeiro órgão oficial da União dos Empregados do Comércio de Belo Horizonte. A primeira sede social da União ficava situada à Rua Tupinambás 312. Em 1929, uma gigantesca crise econômica estremeceu os Estados Unidos e impactou todo mundo. Em uma ata datada de 2 de maio de 1929, há um registro histórico. O futuro prefeito de Belo Horizonte e presidente da República, o Dr. Juscelino Kubitschek de Oliveira, propõe-se, em carta enviada à União, a trabalhar como seu médico. Após a consulta ao responsável da policlínica, foi constatado que não havia vagas naquele momento. Também em 1929, era inaugurado o viaduto Santa Teresa e criado o Mercado Central. O ano de 1932 é marcado por uma histórica manifestação, ocorrida no dia 29 de outubro, na cidade do Rio de Janeiro. Os comerciários foram protagonistas desse protesto, que reuniu milhares de trabalhadores reivindicando a jornada de 8 horas de trabalho. Como fruto dessa manifestação, a jornada de 8 horas foi instituída pelo então presidente da República, Getúlio Vargas. Essa data, revestida de grande importância, é um marco da luta dos comerciários e consagrou o 30 de outubro como Dia do Comerciário, data que passou a ser tradicionalmente celebrada pelos comerciários de todo o país. Em 25 de janeiro de 1933, a União dos Empregados no Comércio de Belo Horizonte recebe a Carta Sindical e passa então a ser denominado como Sindicato dos Empregados do Comércio de Belo Horizonte. Em 1936, é inaugurada a Praça Raul Soares. O Sindicato dos Comerciários de Belo Horizonte atravessou os anos da Segunda Guerra Mundial, vivenciando acontecimentos de vulto na capital. Grandes magazines surgem no centro de Belo Horizonte e os comerciários são parte destacada dos 214 mil habitantes que viviam na capital no início da década de 40. No ano de 1940, era inaugurada a Avenida do Contorno e, em 1943, o Conjunto Arquitetônico da Pampulha. Vejam só, pelo prefeito Juscelino Kubitschek, aquele mesmo médico recém-formado
que ofereceu seus serviços à antiga União dos Empregados do Comércio. Também em 1943, foi decretada a Consolidação das Leis Trabalhistas, CLT. No início dos anos 50, Belo Horizonte já possuía mais de 350 mil habitantes e vivia um momento de acelerada industrialização. Esse fenômeno contribuiu para o avanço da organização dos trabalhadores, sobretudo do operariado fabril. Em 21 de abril de 1960, o presidente Juscelino Kubitschek, cuja história por mais de uma vez se cruza com a trajetória do SEC-BH, inaugura Brasília, que se torna então capital federal, com seu plano piloto e as construções monumentais idealizadas por Oscar Niemeyer. Eleito presidente em 1961, Jânio Quadros renuncia com apenas 7 meses de mandato, e quem assume a presidência é João Goulart, que lidera um grande movimento pelas reformas de base, incluindo pautas sociais, como a reforma agrária, que mobilizou milhões de pessoas em seu favor, mas também atraiu o ódio de uma camada da sociedade e dos altos escalões militares. Sob o lema de combate ao comunismo, movimentos como as Marchas da Família com Deus pela Liberdade e articulações de setores militares culminaram no golpe civil-militar de 1964. O simples fato de atuar em um sindicato ou movimento popular era motivo para ser investigado, perseguido, preso, torturado ou desaparecido pelo regime. Fato que, inclusive, vitimou alguns militantes que exerceram atividades no comércio. São fatos históricos que precisam ser conhecidos e jamais esquecidos, e estão documentados no dossiê dos mortos e desaparecidos políticos a partir de 1964. Os sindicatos no Brasil sofreram a intervenção do Ministério do Trabalho e viviam repletos de infiltrados. Foram anos difíceis e o levantamento histórico realizado para registrar a trajetória do Sindicato dos Comerciários de BH e região revela que, apesar das dificuldades, o SEC seguiu atuando, defendendo os direitos e interesses da categoria. Em 1965, era inaugurado o Estádio Mineirão. Em 11 de junho de 1975, o Sindicato dos Empregados no Comércio de Belo Horizonte completou 50 anos. Em agosto de 1979, após décadas de luta, entrou em vigor a Lei da Anistia. Também em 1979, ocorrem greves históricas em nosso país. Primeiramente, os metalúrgicos no ABC Paulista. Depois, os metalúrgicos da Mannesmann, em Contagem, e da Fiat, em Betim. O movimento grevista se alastrou como um pavio de pólvora, chegando em Belo Horizonte. Os trabalhadores da construção paralisaram a cidade, fechando todo o comércio em Belo Horizonte, com manifestações de milhares de operários. Essa greve teve imensa repercussão. O operário Orocílio Martins Gonçalves foi morto a tiros pela polícia durante os protestos. Nesse mesmo período, ocorreram greves de professores, dos rodoviários e também uma histórica greve dos comerciários por melhores salários e melhores condições de trabalho. Nos momentos finais do regime militar, os trabalhadores se levantaram em lutas e essas lutas, além de conquistas econômicas, contribuíram também para o fim da ditadura em nosso país. No início da década de 1980, um pequeno grupo de empresários visava alterar a legislação da abertura e fechamento do comércio na capital, que proporcionaria um horário livre para o funcionamento das casas comerciais. O sindicato agiu junto à Prefeitura e Câmara de Vereadores e retiraram a urgência do projeto. Poucos meses depois, atendendo ao interesse do grupo de empresários, um vereador entrou novamente com o mesmo projeto de lei para criar o horário livre no comércio de BH. Em 1º de julho de 1980, Belo Horizonte recebeu a visita do Papa João Paulo II. Uma multidão recebeu o Papa no aeroporto e participou de uma missa campal na Praça Israel Pinheiro, que posteriormente passou a ser chamada de Praça do Papa. Em 1983, o Sindicato dos Empregados no Comércio de BH e região participa das manifestações da Greve Geral, que levantava bandeiras como melhores salários e contra a carestia de vida. Em agosto de 83, o BIC, Boletim Informativo dos Comerciários, passa a ser impresso pelo Departamento Gráfico do Sindicato.
Em 1984, Belo Horizonte sediou um dos maiores comícios pelas diretas já, que exigia eleições diretas para presidente do Brasil. Esse evento foi um marco na luta pela democracia e estima-se que mais de 500 mil de pessoas participou do histórico comício. O ano de 1985 é marcado pelo fim do regime militar. Tancredo Neves é eleito presidente, ainda de forma indireta, mas falece logo após a posse. Assume seu vice, José Sarney. Em 1986, um projeto antigo se concretiza. É fundada a Associação dos Comerciários Aposentados e Pensionistas de Belo Horizonte, ASCOAP. Em fevereiro de 1987, é instalada a Assembleia Nacional Constituinte, que após 20 meses de trabalho e intenso debate, aprova a Constituição Federal de 1988. Os anos 80 também são marcados pela hiperinflação. Os preços eram remarcados até mais de uma vez ao dia nos supermercados. O início dos anos 90 é marcado pelo impeachment de Fernando Collor de Mello, primeiro presidente eleito pelo voto popular após a redemocratização. O Sindicato dos Comerciários de Belo Horizonte e região, que já havia vivenciado 10 mudanças de moeda em nosso país, vê surgir, em julho de 1994, o real. Em 1997, a tradicional loja Elmo Calçados decidiu reduzir os salários e comissões dos funcionários. Diante da intransigência patronal, os vendedores decretaram greve. O sindicato liderou uma grande manifestação no centro da cidade. A paralisação atingiu todas as lojas da Elmo e só terminou após a empresa apresentar uma proposta que foi aceita pela maioria dos manifestantes. Em julho de 1997, ocorre uma grande greve de policiais militares de Minas Gerais e um policial foi morto em confronto entre os grevistas e policiais que protegiam o Palácio do Governo. Em 7 de agosto de 1997, numa manobra descarada, coordenada pelos patrões, a medida provisória 1539-34, que tratava originalmente da participação dos comerciários nos lucros e resultados das empresas, foi editada com a inclusão do artigo 6º, que autorizava o trabalho aos domingos no comércio varejista em geral. Esse foi o estopim para uma grande mobilização, encabeçada pelo Sindicato dos Comerciários, que prontamente convocou uma reunião com todos os sindicatos do interior do estado, Federação dos Comerciários e Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio, e definiu uma estratégia de luta, uma ação direta de inconstitucionalidade junto ao STF, conquistando dessa forma uma grande vitória com a manutenção do domingo como um dia de descanso para os comerciários. Essa batalha foi um marco e os comerciários vêm sustentando essa bandeira ao longo dos anos. Em 18 de julho de 1998, o Sindicato dos Comerciários de BH e região inaugura sua nova sede na Rua Tupinambás, 1045, centro de Belo Horizonte, reunindo todos os seus departamentos e serviços, abrigando também a Associação dos Comerciários Aposentados e Pensionistas. Em 22 de março de 1998, foi inaugurado o Clube Recreativo dos Comerciários em São José da Lapa. Essa é uma conquista histórica da categoria que proporciona um espaço de lazer, descanso, confraternização e prática esportiva para os comerciários. O clube é um patrimônio da luta e do trabalho de décadas da família comerciária e é cuidado com todo carinho e atenção por diferentes gestões que passaram pelo sindicato. A colônia de férias dos comerciários em Jacaraípe, no Espírito Santo, é outra conquista do Sindicato dos Comerciários. Local para hospedagem de frente para o mar e é mais uma opção de lazer e descanso para os trabalhadores e seus familiares. Em 11 de setembro de 2001, o mundo parou para assistir ao atentado contra as Torres Gêmeas nos Estados Unidos. 2 aviões foram jogados contra os icônicos prédios no centro econômico daquele país. É desatada a política de caça ao terror, que culminou nas ocupações do Afeganistão e Iraque. Em janeiro de 2004, ocorre uma chacina em Unai, norte de Minas Gerais, que vitimou 4 funcionários do Ministério do Trabalho quando faziam fiscalização sobre as condições dos trabalhadores naquela cidade. O Sindicato dos Comerciários de Belo Horizonte e região
esteve presente nos principais atos denunciando e rememorando a chacina e exigindo melhores condições para o trabalho e segurança dos fiscais do trabalho desde então. Em 2005, o projeto de lei número 001/2005 foi aprovado, estabelecendo horários de funcionamento do comércio na cidade e definindo em quais domingos o comércio poderia operar. Esse projeto, aprovado de forma autoritária e sem discussão com os comerciários e com a sociedade, foi vetado pelo então prefeito Fernando Pimentel. Uma consulta pública realizada sobre o tema indicou que mais de 80% da população era favorável ao fechamento do comércio aos domingos. Em 2009, a pauta pela regulamentação da profissão dos comerciários ganha impulso. Através da luta conjunta dos sindicatos de comerciários, federações e da Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio, e através do projeto de lei apresentado pelo senador Paulo Paim, chegou-se à vitória. Em 14 de março de 2013, foi regulamentada a profissão de trabalhador comerciário, com todos os direitos, benefícios e segurança jurídica que protegem outras profissões. Em 2013, o Brasil vivenciou gigantescos protestos. Inicialmente motivados por uma luta contra o aumento das passagens, esses protestos espontâneos se avolumaram e tomaram as ruas de todo o país e perduraram até a Copa da FIFA de futebol, realizada no Brasil no ano de 2014, erguendo denúncias e as mais sentidas reivindicações da população. Em dezembro de 2015, é aberto o processo de impeachment contra a então presidente Dilma Rousseff. Apoiando-se na grande insatisfação popular, os antagonistas do governo conduziram um processo coroado por uma sessão na Câmara dos Deputados que também deve ser recordada e que também seria preferível esquecer. Nessa sessão, o futuro presidente da República, Jair Bolsonaro, exaltou um torturador condenado do regime militar. Foi o segundo impeachment de uma presidente da República após a redemocratização. Viriam anos de duros ataques aos direitos dos trabalhadores. Michel Temer assume a presidência e intensifica as medidas para a imposição das reformas trabalhista e previdenciária. E, consequentemente, o ataque às entidades sindicais e suas formas de sustentação. Como resposta, nos meses de março, abril e maio de 2017, ocorrem grandes manifestações nas ruas de todo o país contra as reformas da Previdência e Trabalhista. O Sindicato dos Comerciários aderiu às manifestações que tomaram as ruas da capital e também tomamos parte nas manifestações que ocorreram em Brasília, nos somando aos trabalhadores em luta. Em setembro de 2018, durante um ato de campanha em Juiz de Fora, Jair Bolsonaro, candidato à presidência, é alvo de uma facada. Esse acontecimento provoca uma reviravolta na campanha que o conduz à eleição para presidente da República. Durante os anos de 2020 e 2021, o mundo é impactado pela pandemia da Covid-19. A crise econômica decorrente dos efeitos da pandemia e as restrições de funcionamento e redução da atividade econômica levou ao fechamento de muitos comércios e à demissão de trabalhadores em Belo Horizonte e em todo o país. Os comerciários se viram no olho do furacão. Muitos setores do comércio foram considerados essenciais, em um momento em que não havia sequer vacina. O Sindicato dos Comerciários se engajou na luta pela vacina e mantivemos nossas atividades respeitando as medidas sanitárias e exigindo que todas as medidas fossem cumpridas nos locais de trabalho. Foram anos muito difíceis, de perdas de companheiros e entes queridos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva é eleito para seu terceiro mandato em outubro de 2022. Derrotado, Bolsonaro viaja para os Estados Unidos no seu último dia de mandato. Recusando-se a reconhecer as eleições de Lula, bolsonaristas ocupam estradas e portas de quartéis pedindo um golpe militar. Em vários momentos, esses elementos cometem atos antidemocráticos, tentam sem sucesso explodir um caminhão em Brasília e esses atos culminam em 8 de janeiro de 2023 na invasão e depredação de prédios públicos com intuitos de depor o governo. Em 2023, tramitou na Câmara Municipal de Belo Horizonte o projeto de lei
467, que propunha que estabelecimentos comerciais, industriais e de prestações de serviço funcionassem em qualquer horário, todos os dias da semana, incluindo domingos e feriados. Através de intensa mobilização e articulação junto aos setores progressistas da sociedade e na Câmara, o PL da escravidão no comércio foi derrubado. E agora vejam só, se recordam de como na década de 80 se tentou reeditar um PL do horário livre? Dessa vez houve uma tentativa de se reeditar a história. O mesmo vereador que havia proposto o PL 467 modificou uma ou outra vírgula do PL da escravidão, que dessa vez retornou à Câmara com o nome de PL 851. Mais uma vez os comerciários estão mobilizados, vigilantes e prontos para derrotar o PL 851. Seguimos erguendo alto bandeiras históricas da categoria, como a do Domingo Não, em defesa do direito de descanso dos comerciários, da sua convivência familiar e exercício da sua vida religiosa, assim como nos somamos ao movimento sindical nacional, debatendo com os trabalhadores a necessidade do fim da escala 6x1. Esse capítulo de nosso centenário está ocorrendo agora, nesse instante. Estamos fazendo história. Em 2025, a base territorial do sindicato aumentou de 17 para 29 municípios, sendo eles Belo Horizonte, Bonfim, Brumadinho, Caeté, Confins, Florestal, Funilândia, Ibirité, Itaguara, Itatiaiuçu, Jaboticatubas, Lagoa Santa, Mário Campos, Moeda, Nova Lima, Nova União, Pedro Leopoldo, Raposos, Ribeirão das Neves, Rio Acima, Rio Manso, Sabará, Santa Luzia, Santana do Riacho, São José da Lapa, São José da Varginha, Sarzedo, Taquaraçu de Minas e Vespasiano. Nesse exato momento, trabalhamos pela modernização das ferramentas de gestão e comunicação do sindicato. Lançamos um novo site e um aplicativo para estreitar ainda mais a nossa relação com a categoria e facilitar o acesso aos serviços do sindicato. Temos promovido atividades de formação para compreendermos mais e melhor o impacto das novas tecnologias, do e-commerce e nos preparando para enfrentar os futuros desafios. Nosso sindicato chega aos 100 anos com a experiência de gerações de lutadores e com o vigor de um jovem, pronto para encarar uma nova jornada e escrever novos capítulos de lutas e conquistas.